Vamos abrir em Mateus 16, do versículo 13 ao 19. E chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos, dizendo: Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? E eles disseram: uns João Batista, outros Elias, e outros Jeremias, ou um dos profetas. Disse-lhes ele: E vós, quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro respondendo disse: Tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Jesus respondendo disse-lhe: Bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas, porque tu não revelou a carne e o sangue, mas meu Pai que está nos céus. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. E as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E eu te darei as chaves do reino dos céus. E tudo que ligares na terra será ligado nos céus. E tudo que desligares na terra será desligado nos céus. Nós estamos vivendo nos dias hoje muito semelhante a esses dias em que Israel estava em grande ruína. E Israel tinha conhecimento das coisas de Deus, da palavra de Deus. Muitas das palavras que temos aqui fazem muito sentido, né, para esse povo de Israel, principalmente esses judeus que estavam em Jerusalém e toda essa região nos tempos do Senhor Jesus aqui na terra. E no versículo 13, no final diz: Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Uma pergunta muito importante essa, porque realmente nós temos crianças, temos jovens, temos adultos, velhos, e essa pergunta, ela diz respeito a todos nós. Ela toca, ela busca algo em todos nós, em qualquer idade. Nós temos filhos, devemos cuidar, ensinar a eles quem é essa pessoa. Nós temos que falar com os nossos jovens também, estimulando-os a conhecer quem é essa pessoa. Aos mais maduros também nós devemos fortalecer suas almas falando dessa pessoa que esses adultos conhecem, mas que sempre crescem, devem crescer no conhecimento de quem é essa pessoa. E os velhos também se regozijam em ouvir e reforçar a sua convicção, reforçar a sua fé no conhecimento de quem é essa pessoa. Por isso essa pergunta é muito importante, foi naqueles dias e é até hoje. Que dizem os homens ser o Filho do Homem? O que os homens estão falando? Falei dos filhos, dos jovens, maduros, velhos. Todos estamos aqui num mundo em que se falam, dizem a respeito dessa pessoa. Quem é essa pessoa? Aqui em Israel fazia mais sentido João Batista, profetas e tal, Elias. Eles conheciam essas pessoas e elas eram essas pessoas, né, conhecida deles, João Batista, Elias, Jeremias, um dos profetas, eles sabiam. E na verdade, esses profetas, né, eles eram profetas de Deus. E Israel tinha, dentro da sua incredulidade até, né, muitas vezes, tinha ainda assim conhecimento. Ouviram falar dessas pessoas também, profetas. Quem era um profeta? Aquele que tinha a boca de Deus para falar ao povo. E depois nós vemos que
eles conhecendo essas pessoas importantes que eram para eles, né? Eles comparam com o Filho do Homem, com Jesus. Então, nós estamos aqui, em todas essas idades, desde a tenra idade até os mais anciãos, né? Ouvindo falar, o que dizem desse homem? E nós comparamos com as nossas coisas, né, de hoje em dia. Nós não falamos Jeremias, ou Elias, nós falamos de pessoas influentes no mundo, pessoas bondosas, místicos, né, grandes pessoas transcendentais, né, que elevam ao karma e coisas que vão satisfazer, tanta paz, tanta ia falar leviandade, mas tanta leveza, né, as pessoas, né? Leveza. Então comparam, né? Uns falam de Buda até, de outros grandes místicos aí. E falam também de filósofos, né? E falam de espíritos, espiritismo também. Talvez quando eles mencionaram João Batista, né? Eles estavam com alguma ideia de um espírito, né? Que tinha voltado, reencarnado, né? Muitos têm essa ideia de João Batista, de reencarnação, essas coisas. Então, hoje, estou dizendo essas coisas só para mostrar que hoje, no mundo, nós temos que prestar atenção, porque nós nascemos, somos criados aqui, ouvindo o que dizem ser o Filho do Homem, comparando ele, que é incomparável, comparando-o com homens, como nós. E então é muito perigoso, né, para os nossos filhos, para os jovens, para os maduros, também, os velhos também, muito perigoso nós ouvirmos essas coisas e atentarmos para elas sem essa revelação de Deus. Porque daí o Senhor fala no versículo 15: disse-lhes ele: e vós, quem disseis que eu sou? Aqui vem essa pergunta, né, direto a cada um de nós. E vós? O que você pensa de Cristo? O que esse homem é para você? O que você ensina seu filho ser esse homem? Quem é ele? E o que é agravante, meus irmãos, amigos, é que no mundo de hoje nós vivemos como naqueles dias em que o Senhor mesmo indo ressuscitar a filha de Jairo, e uma grande multidão atrás dele, e cotovelavam-se nele e empurravam e tal, e de repente o Senhor para e diz: quem me tocou? Os discípulos falam: mas como quem te tocou? Todos estão te cotovelando. Não, alguém me tocou, porque saiu virtude de mim. E alguém tinha por fé tocado nele e tinha sido curado, tinha recebido o benefício da sua fé. E era uma pessoa, um indivíduo. Portanto, não adianta nós, cristãos, vivemos nesse mundo cristão. Nossos filhos nascem, são batizados, crescem ouvindo coisas dos pais, na rua, nas escolas, e vão crescendo, e sem fé pessoal. Então, isso é um perigo que nós corremos nos nossos dias. É muito bom nós estarmos na família de Deus, como crentes, professantes que somos, crentes em Cristo Jesus, mas nós não podemos esquecer que esse corpo não é suficiente para salvar uma alma. Melhor dizendo, ser participante desse todo, né, dessa profissão cristã, não serve para salvar a minha alma. Os hebreus estavam também professando, estavam experimentando
os poderes do mundo vindouro, estavam participantes, né, do Espírito Santo. Quer dizer, onde o Espírito Santo está, nós estavam participando de tudo aquilo de bênçãos, lendo a palavra de Deus, cantando hinos, orando. Mas eles estavam querendo voltar para trás. E não havia salvação, porque se eles não estavam aceitando a Cristo pessoalmente, eles não podiam ser salvos. Eles não podiam voltar ao sistema anterior de judaísmo. Nós adoramos em espírito e em verdade. Os judeus que adoravam com seus cultos, todas as suas formalidades e tudo, nós não temos nada disso. É interessante, né? Hoje nós estamos cantando, de manhã eu estava pensando isso, não está muito bom o nosso cântico. Nós estamos... Mas é o que nós podemos fazer. Então nós podíamos melhorar isso aqui. Olha, vamos melhorar isso, gente. Vamos botar um instrumento aqui, vamos fazer algo mais avivante. Mas não é a palavra de Deus. Nós não estamos adorando formalmente. Nós estamos adorando em espírito e em verdade. E é assim que a palavra de Deus nos ensina. Então, há algo que nós precisamos, cada um de nós, ter individualmente. É como essa mulher. Nós precisamos tocar em Jesus. Nós precisamos crer pessoalmente que Jesus Cristo, o Filho de Deus, veio a esse mundo para morrer numa cruz, para expiar pecados. E o pecado em si. E nós, crendo nele, nós então somos salvos pela fé em Cristo. Nós somos salvos não porque nós vamos fazer alguma coisa, mas porque nós vamos crer numa pessoa, a pessoa de Cristo. E para isso, nós precisamos conhecer quem é essa pessoa. E Pedro, então, tem essa revelação. Versículo 16. E Simão Pedro, respondendo, disse: Tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Jesus não foi apenas um profeta, não foi apenas um sábio, não foi apenas um homem bom, realmente uma pessoa que se compadecia, misericordioso. Não foi só isso, ele foi tudo isso também, mas ele era o Filho de Deus vivo. Cristo veio a esse mundo deixando o seu lar e desceu aqui para dar a sua vida por pecadores. Sabe uma coisa que você precisa saber para ser salvo? Você precisa saber que você é um pecador. Sabe o que você precisa fazer para ser salvo? Você precisa crer que Cristo morreu pelos pecadores e que você é um deles, então ele morreu por você. E cada pecado, você imagina que no Antigo Testamento, cada pecado que uma pessoa cometia, ela tinha que oferecer um sacrifício pelo pecado. E cada pecado nosso, nós temos um sacrifício feito por eles. Cada pecado. Custou a vida de Cristo. Às vezes nós falamos, nós pecamos mesmo, né? Gente, o pecado custou a vida de Cristo. Não sem sofrimento, não sem dores. Não, custou a vida de Cristo. Com sofrimento que nenhum homem jamais passou. Ninguém pode dizer, Deus meu, por que me desamparaste? No Salmo, né? 23, Salmo 22, logo abaixo desse versículo, Deus meu, por que me desamparaste? Vem a resposta, Tu és santo. A santidade de Deus exigiu que Cristo, feito pecado, fosse abandonado na cruz. Com os nossos pecados, não com os dele. Ele não os tinha.
Então nós precisamos ser pecadores e precisamos precisamos crer em Cristo para a salvação das nossas almas. E ele era o Filho eterno de Deus. E essa revelação que Pedro teve, então, foi tão importante, tão fundamental, que era a revelação sobre a qual Cristo edificaria a sua igreja. É a primeira vez na Bíblia que aparece a palavra igreja, no sentido que nós conhecemos. Porque essa palavra é assembleia. E ela é uma palavra que ela diz respeito a qualquer assembleia. Por exemplo, se os judeus se reunissem lá num lugar para tratar de assuntos da sua nação, ou os fariseus de assuntos religiosos, era uma assembleia reunida lá para esse fim. Mas o que distingue aqui é que Cristo diz: edificarei a minha assembleia. É algo separado, difere de qualquer outra assembleia que poderia existir. Ele diz: edificarei no futuro, né, a minha assembleia. Então, sobre esse fundamento dessa revelação que Pedro teve, Cristo edificaria a sua assembleia. E ele diz mais, versículo 17: Jesus respondendo disse-lhe: bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque tu não revelou carne e sangue, mas meu Pai que está nos céus. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. O contraste aqui, filho do Deus vivo, né, que ele fala, é que Satanás, ele tem o império das trevas. Ele é a morte, tem o poder da morte. E Cristo, filho do Deus vivo, nos fala de um homem ressuscitado. Aquele que Deus enviou a esse mundo era o seu Filho. E Deus vivo nos fala de que as portas do inferno, tem relação com as portas do inferno, não prevalecerão contra aquilo que Cristo ia edificar, que era a sua igreja. Então, as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Por quê? Porque ela seria edificada sobre essa base, sobre esse fundamento que é Cristo, Filho de Deus, vivo, em que a morte não tinha poder sobre ele mais. Fala-se em Cristo ressurreto porque quando Cristo veio, ele tinha a capacidade de morrer. Quando ele nasceu aqui de Maria, o Filho de Deus feito homem, a encarnação, né? Ele veio com essa capacidade, porque todos sabem que Deus não pode morrer, é eterno. Mas Cristo nascido como homem, ele veio com essa capacidade para morrer. Ele podia morrer. Mas hoje, bendito seja Deus, hoje ele não pode mais morrer. Quanto nós ouvimos falar de pessoas ignorantes acerca das coisas de Deus, pobres almas, ignorantes acerca da palavra de Deus, dizendo: não, se ele vier aqui hoje, os homens matam ele de novo. Dois erros. Primeiro, que nunca homem nenhum matou o Senhor Jesus. Segundo, que se ele vem hoje, ele não vem com capacidade para morrer. Ele vem em glória. Ele vem para estabelecer seu reino aqui nesse mundo, pisar nesse mundo que o rejeitou e fazer cumprir os desígnios de Deus aqui. Então, nós vemos que Cristo tinha essa capacidade de morrer e fez isso. Ele se entregou a si mesmo por nós. Ninguém me tira de mim, ele diz,
falando da vida dele. Ninguém tira de mim. Ninguém podia tirar a vida do Senhor Jesus. Quando o soldado o feriu, ele já estava morto. Cristo já estava morto. Ele cumpriu todos os desígnios de Deus em vida. E ele entregou a sua vida. Porque ninguém podia tirar a sua vida. Se ele não tivesse entregue a sua vida, o soldado estaria lá, ficado lá tempo, ia trocar de turno, ia viver, ninguém ia matar o Senhor Jesus. Mas ele tinha essa capacidade de morrer e ele entregou a sua vida, então, por nós. Então nós temos o Filho do Deus vivo e uma revelação dada a Pedro de que, sobre esse fundamento dessa doutrina de que ele era o Filho de Deus vivo, Cristo ia edificar a sua igreja no futuro. E as portas do inferno não prevaleceria sobre isso, sobre a igreja que Cristo ia edificar. Nós temos aqui, então, uma revelação muito importante, que foi o fundamento, né, dos apóstolos e dos profetas, e uma revelação de algo que Cristo ia fazer, que as portas do inferno não prevaleceriam. Mas e como aconteceu isso então? Como é que foi? Porque o que nós vemos na igreja hoje é isso? A igreja mostrada hoje no mundo é essa igreja? Ou nós vemos algo que as portas do inferno prevaleceu e muito sobre ela? O que dizem? Vamos ler um versículo próprio, Pedro falando em primeira epístola de Pedro, capítulo 2, desde o versículo 3. Se é que já provastes que o Senhor é benigno. E chegando-vos para ele, pedra viva, reprovada, na verdade, pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Vós também, como pedras vivas, sois edificados casa espiritual e sacerdócio santo, para oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo. Pelo que também na Escritura se contém: eis que ponho em Sião a pedra principal da esquina, eleita e preciosa, e quem nela crer não será confundido. E assim, para vós, os que credes, é preciosa, mas para os rebeldes, a pedra que os edificadores reprovaram, essa foi a principal da esquina, e uma pedra de tropeço e rocha de escândalo para aqueles que tropeçam na palavra, sendo desobedientes, para o que também foram destinados. E assim por diante. Mas principalmente o versículo 5. Vós também, como pedras vivas, sois edificados casa espiritual e sacerdócio santo, para oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus. Pedro mesmo era uma dessas pedras vivas. Pedro mesmo também foi edificado, porque ele diz aqui: vós também, como pedras vivas, sois edificados. Isso é a parte de Cristo edificando a sua igreja. Cristo está ainda hoje edificando a sua igreja. Ele está colocando essas pedras vivas na igreja, nesse edifício que está crescendo para templo santo do Senhor. Então nós temos aqui uma coisa que Cristo está fazendo. Mais um versículo em Efésios, capítulo 2 também, eu creio. Isso, Efésios 2. Versículo 19.
Assim que já não sois estrangeiros, nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina, no qual todo edifício bem ajustado cresce para templo santo no Senhor, no qual também vós juntamente sois edificados para a morada de Deus em Espírito. Notem bem nessas duas passagens que nós vemos, que diz que sois edificados. Isso significa que nós somos edificados por outra pessoa, Jesus Cristo. Ele está edificando essa igreja. Aqui não está dizendo, vocês edifiquem uma igreja. Não, sois edificados, estão formando esse templo santo, que cresce, esse templo no Senhor. Então, essa igreja, vamos pular uma página aí, capítulo 5 de Efésios mesmo. Vou ler desde o versículo 24, somente para pegar esse contexto. De sorte que assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo sujeitas a seus maridos. Vós, maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela, para a santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra, para a apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Irmãos, essa igreja, ela existe, gloriosa, santa e irrepreensível. E sabe por que é verdade isso? Porque isso é o que Cristo está fazendo. Cristo está lavando-a, Cristo está cuidando dela, Cristo está levando-a para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante. Ele vai ter essa igreja gloriosa. Essa é a parte que Cristo está edificando. Nós desanimamos com a outra parte, que nós vamos falar um pouco mais à frente. Mas essa é a parte que nós podemos nos regozijar e assentar e contemplar essa maravilha que é Cristo edificando a sua igreja. Cristo cuidando dela. Essa é uma igreja gloriosa que vai ser apresentada a Ele naquele dia em glória. Vamos ler um versículo em Apocalipse, acho que é 20, capítulo 21, versículo 3. E ouvi uma grande voz do céu que dizia: Eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará, e eles serão seu povo, e o mesmo Deus estará com eles e será o seu Deus. E Deus limpará dos seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. E o que estava sentado sobre o trono disse: Eis que faço novas todas as coisas, e disse-lhe: Escreve, porque essas palavras são verdadeiras e fiéis. Esse versículo 3, irmãos, é muito interessante. Eis o tabernáculo de Deus com os homens. O tabernáculo de Deus é a igreja. E ela vai estar com os homens. Nesse dia que nós estamos falando aqui, as poucas passagens que nos falam da eternidade. Eis o tabernáculo de Deus com os homens. É ela que está com Deus. E eu queria ler o capítulo 19, que era o principal versículo que eu queria ver. Capítulo 19, versículo 6 e 7. 7 e 8. Versículo 6. E ouvi como a voz de uma grande multidão, e como que a voz de muitas águas, e como que a voz de grandes trovões, que dizia:
Aleluia. Pois já o Senhor Deus Todo-Poderoso reina. Regozijemo-nos e alegremo-nos e demos-lhe glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro e já a sua esposa se ataviou. E foi-lhe dado que se vestisse de linho fino, puro e resplandecente, porque o linho fino são as justiças dos santos. E disse-me, escreve, bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E disse-me, essas palavras são verdadeiras, essas são as verdadeiras palavras de Deus. Aqui então é esse dia glorioso em que ele e ela estarão nas bodas. E fala que elas foi dado vestir de linho fino, puro e resplandecente, porque o linho fino são as justiças dos santos. Aqui não é a justiça dos santos, que todos nós somos vestidos com ela. Nós somos justificados, nós somos justiça de Deus em Cristo. Mas aqui são os atos de justiça dos santos. Essa igreja que Cristo cuida, essa igreja sem mácula, nem ruga, ela tem ainda essas coisas, ela tem esses atos de justiça dos santos. Cada um vai estar lá com seus atos de justiça. Qualquer coisa que nós tivemos por tão fracos que nós somos e que o Espírito Santo, por nosso intermédio, fez uma coisa, ela estará naquele dia representada ali nessas vestes brancas. Portanto, é uma igreja gloriosa. E fala aqui, bem-aventurados os convidados. Bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. É um grupo à parte. Isso. A ceia das bodas do Cordeiro aos convidados do noivo. Outras famílias, nós poderemos dizer assim. Santos do Antigo Testamento. Enfim, crianças que morreram antes da sua idade de responsabilidade, que foram levadas para o céu, que são salvas. Pessoas talvez sem capacidade, né, de responder por si mesmas, sem consciência do que fazem. Essas pessoas também são salvas pela mesma obra de Cristo e estarão no céu. Mas as bodas do Cordeiro, eles são apenas convidados. Se eu posso dizer apenas, né, porque é uma grandiosa coisa. Mas estou querendo enfocar essa igreja gloriosa que Cristo está edificando e que vai apresentar-se a si mesmo, pura, sem mancha. Nisso não houve nenhuma responsabilidade do homem para manter essa coisa que Cristo comprou, né, com seu próprio sangue, que Ele pagou com sua própria vida, salvou essas almas, colocou-as nesse terreno de a esposa, hoje a noiva, mas aquele dia a esposa. Sabe qual a diferença de uma noiva e de uma esposa? A noiva tem limites, a esposa não. E hoje nós somos limitados a muitas coisas que nós enxergamos, como nós vemos, como iremos desfrutar dele, do esposo da igreja. Mas naquele dia será completo, sem limites. Estaremos com Cristo, ele desposado, né, com sua noiva, então noiva, agora esposa, e viver com ele para sempre, sem limites, sem nada que possa impedir uma comunhão mais chegada, vamos dizer assim. Vai desfrutar dessa pessoa completamente. E ele dela também, sem restrições, sem nada que possa barrar uma comunhão íntima com uma pessoa. Nesse dia nós estaremos assim. Cristo está fazendo essa obra. Ele está edificando. Cristo está sendo longânimo. Às vezes nós falamos, alguém mencionou Pedro, tarda a sua vinda. Cristo está retardando. Deus está retardando
a sua vinda, porque Ele está edificando algo muito precioso, muito grande, que Ele não pode precipitar-se nem um pouco para que entre essa última pedra viva, seja colocada nesse templo e desfrute dessa intimidade com Cristo por toda a eternidade. Então essa obra é o que Cristo está fazendo, e é isso que Ele está dizendo ali, que edificarei a minha igreja. Vou voltar um pouco em Mateus 16. Vou ler de novo o versículo 18. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. O Senhor perguntou: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? E Pedro respondeu, teve a revelação, respondeu quem Jesus era. Ai, que precioso para nós ensinarmos nossos filhos quem é Jesus. E agora o Senhor é que fala para ele, pois também eu te digo. Isso está em contraste, né? Quem dizem os homens? Deus falou para Pedro quem Jesus era. Agora, Jesus vai falar quem Pedro é. Pois eu te digo. Eu que vou dizer agora para você o que você é. Pedro, você é uma pedra. Tu és Pedro. Você é uma pedra. E sobre essa revelação que você teve, de que eu sou o Filho de Deus, vivo, eu edificarei a minha igreja. E, por outras palavras, e você será uma pedra viva nesse edifício. Isso que quer dizer. E o que os homens fizeram dessa tão preciosa revelação, fundamental revelação, sobre o fundamento que Cristo ia edificar sua igreja gloriosa, o que fizeram dessa revelação? Fizeram de Pedro a pedra fundamental, achando que era sobre Pedro que ia edificar a igreja, sendo que ele mesmo tinha dito que não, era Cristo, a pedra que foi rejeitada, pelos homens. Deus a fez eleita e preciosa, e fizeram de Pedro uma pedra, ou melhor, uma rocha. Pedro era apenas uma pedra, não era uma rocha. A rocha é Cristo. E fizeram de Pedro uma rocha, e parece que seria apenas um erro pequeno de interpretação das Escrituras, mas não era. Satanás queria tirar com essa doutrina, e Pedro, o primeiro Papa, e tudo isso que veio sobre esse erro doutrinal, ele queria tirar uma coisa fundamental, que era a obra consumada, totalmente feita, acabada, da salvação da alma de um crente. Porque com essa doutrina toda, estou passando um pouco por cima, mas com essa doutrina toda, o que veio? Indulgência, veio confissão de pecado a homens, e homens intercedendo por outros homens eclesiásticos, intercedendo por homens comuns. E tudo isso tinha o que finalidade tinha essas coisas? Será que era o erro só de haver substituição apostólica, coisa que não existe? Mas era só isso? Não. Era um erro fundamental, um erro que induziu as almas a dependerem não só da obra de Cristo para serem salvos, mas de outras coisas. A dependerem de obras, fazer penitência, pagar indulgência. Quer dizer, associar a salvação da alma com coisas humanas, com coisas de pecadores.
e não se fundamentar apenas na obra consumada de Cristo. Meus amigos, Cristo satisfez a Deus completamente. Deus está satisfeito com uma coisa, com seu Filho Jesus Cristo. A sua obra, Deus tinha o valor, Deus sabia o valor da sua obra. Deus conhecia o valor daquele sangue que comprou os pecadores. Os homens juntarem a isso algo tão vil, como fazer obras, como pagar com dinheiro. Pedro fala, não foi com coisas corruptíveis que fossem resgatados da vossa vã maneira de viver, mas com o precioso sangue de Cristo. Deus deu o valor que isso tinha, o valor do sangue de Cristo. Nada podia se juntar e nada pode até hoje se juntar a isso. Nós somos salvos porque Cristo morreu. Seu sangue foi derramado e esse sangue expiou os nossos pecados. Esse sangue removeu os nossos pecados diante de Deus. Quando Deus olha para nós, Ele olha através desse sangue que foi derramado. Esse sangue, sim, Deus aceita na presença dEle como expiação pelos nossos pecados. Não as minhas obras, por boas que elas possam ser. Não, obra boa não tem problema nenhum com obra boa, mas eu colocar as minhas obras para a salvação de pecado, isso é uma abominação a Deus. Isso faz com que todo o sacrifício de Cristo seja inútil. Portanto, parecia uma coisa tão pequena aqui, mas não. Ele estava atacando uma base fundamental. A paz, a sua paz, meus irmãos, a sua paz depende da obra de Cristo. Você é tão justo como Cristo na presença de Deus por causa da obra que Ele fez na cruz. Você nunca ia adquirir justiça nenhuma por si mesmo. Os atos de justiça que nós vimos, que eu li, daquelas vestes brancas que a noiva está ataviada, são atos de justiça depois de você ser salvo. Ele não tem nada a ver com sua salvação. Você não poderia nem tampouco estar junto com Cristo quando Ele foi para a cruz. Os seus valentes, né? Tiago, Pedro, João, assim como Davi tinha os seus valentes, o Senhor tinha também. Mas chegou na hora H, um negou, outro correu, outro... Por que isso? Eles não eram valentes? Eram valentes. Por quê? Para a expiação de pecados, Cristo tinha que estar sozinho. Deus não poderia aceitar ninguém com Ele. Podia acompanhá-lo, sim, sofrer com ele. Tomé fala, não, vamos subir com ele para Jerusalém, vamos morrer com ele lá, porque agora mesmo os judeus queriam matar. Podia ter até esse ímpeto, esse desejo, mas para a expiação de pecado, Cristo tinha que estar só na presença de Deus. 3 horas de trevas, ninguém viu. Verdade que ouviram algumas coisas. Deus meu, por que me desamparaste? Foram as últimas, as penúltimas palavras, acho, porque depois ele disse, está consumado. E antes ele disse, tenho sede. Essas palavras, essa dor, esse sofrimento, tudo podia se ouvir até, mas ninguém viu, porque era só um tratamento, um acontecimento único entre Deus e seu Filho Jesus Cristo, com todos os nossos pecados sobre Ele, cada um deles. Hoje, às vezes, nós falamos, não, eu só pensei uma coisa. Gente, esse pecado custou a morte de Cristo, os sofrimentos de Cristo na cruz, ser abandonado na cruz, por Deus mesmo. E ainda assim, Ele diz, Deus meu, por que me desamparaste? Ele não diz, oh Deus, por que me desamparaste? Como
que arrogantemente, ou cheio de justiça própria. Não. Ainda era o Deus dele. Deus meu, por que me desamparaste? Porque tu és santo. E não podia com um pecado na sua presença. Então desamparou seu filho na cruz. Mas depois que ele sofreu, que ele consumou tudo em vida, sabe o que ele fala? Pai. Daí não fala Deus. Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E rendeu o espírito. Essa comunhão de novo com o Pai, essa relação, né, que ele tinha na glória antes com o Pai. Esses momentos perante Deus teve que romper tudo o que havia de conforto. Nem vinagre, nada, não podia ter nada. Ele consumou completamente isso. E no fim, em paz, então, já tudo consumado, ele, Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito, e dando um grande brado. Porque como um brado para quem está sem fôlego, um grande brado entregou o seu espírito. E daí então o soldado foi, furou o seu lado, e saiu água e sangue, que são os elementos purificadores, né? Água e sangue saíram do seu lado ferido. E então nós temos que Cristo, dessa forma, né, ele está edificando a sua igreja gloriosa, por quem ele entregou a sua vida. E a sua salvação, a salvação da sua alma, a sua paz com Deus depende inteiramente dessa obra. Você pode aceitar isso e descansar completamente. Não se fala mais nisso. Deus não se lembrará mais do seu pecado quando você crê em Cristo. E aquelas bodas que nós lemos em Apocalipse 19, aquilo se dá em algum momento, eu não sei dizer precisamente quando, mas algum momento entre esses 7 anos de tribulação, 3 anos e meio, princípio das dores, e 3 anos e meio finais, a grande tribulação em si mesma. Se dá nesses 7 anos, nesse período. É uma coisa, irmão, tão preciosa para nós sabermos que, enquanto está passando toda essa tribulação aqui na terra, Deus experimentando os que habitam sobre a terra, a igreja está na glória, desfrutando das suas bodas com Cristo lá, na glória. Então isso que Cristo está edificando é essa igreja gloriosa. E você, como um indivíduo, não como esposa ou noiva, mas você como um indivíduo, depende só de uma coisa, de crer nessa obra consumada para você estar com Cristo na glória, participando dessa igreja gloriosa. Hoje, corpo de Cristo aqui na terra, então, sua esposa na glória. E somente para terminar, uns versículos em 1 Coríntios, capítulo 3, porque nós vimos o que Cristo está edificando, e agora nós vamos ver muito rapidamente, superficialmente, o que o homem está edificando. Podemos ler o capítulo 3, o versículo 10 em diante. Segundo a graça de Deus que me foi dada, pus eu, como sábio arquiteto, o fundamento, e outro edifica sobre ele. Mas veja cada um como edifica sobre ele. Porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que está posto, o qual é Jesus Cristo. E se alguém sobre este fundamento formar um edifício de ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, a obra de cada um se manifestará. Na verdade, o dia a declarará, porque pelo fogo será descoberta. E o fogo provará qual seja a obra de cada um. Se a obra que alguém edificou nessa parte permanecer, esse receberá galardão.
Se a obra de alguém se queimar, sofrerá detrimento, mas o tal será salvo, todavia como pelo fogo. Não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá, porque o templo de Deus que sois vós é santo. Até aí, tá bom. Nós temos 3 pessoas aqui. Antes de falar delas, isso aqui é o que Deus colocou sob a responsabilidade do homem para edificar. Aqui não é Cristo edificando a sua igreja. Cristo não edifica palha, feno, madeira, não. Ele edifica essa igreja gloriosa com toda a preciosidade que possa ser comparada aqui nesse mundo. Pedras preciosas, ouro, qualquer coisa. Mas o homem, quando recebeu essa responsabilidade na sua mão de edificar, então ele veja como edifica. Está escrito aqui. Então ele edificou com diferentes materiais. Isso significa não somente pela direção do Espírito Santo, falando claramente. E esse que edificou pela direção do Espírito Santo com a palavra de Deus, pedras preciosas, e suportou a prova do fogo, né? Essa prova que veio para ver o que era precioso e não, então esse receberá galardão. Agora, se alguém edificou com um mau material, isso significa sem a direção do Espírito Santo, falando o que quer, da maneira que quer, sobre a palavra de Deus, edificando, esse não vai ter galardão, não vai ter o que recompensá-lo. Mas ele é salvo, porque ele é um crente. Ele edificou mal, mas ele é um crente. Ele creu na obra de Cristo, nessa que nós falamos aí, ele creu também e aceitou para ele, e ele, infelizmente, edificou mal. Se deixou levar por seus próprios pensamentos, suas próprias ambições, e acabou edificando feno, palha, e perdeu seu galardão. E o outro que destrói o templo, esse não fala de algum crente, esse fala de um incrédulo. Deus o destruirá. Então são 3 classes de pessoas aqui, as quais também nós devemos atentar bem onde nós estamos. Nós somos um crente que estamos procurando andar com a palavra de Deus em humilhação, procurando entender os pensamentos de Deus, a sua palavra, para podermos fazer segundo a sua palavra. Ou nós estamos desleixados? Não, vamos vivendo aí, levando, tá bom, você é salvo pela obra de Cristo, graças a Deus, mas infelizmente você não terá seus galardões. Agora, se você é um incrédulo, então esse meu aviso não é tão suave. Pense realmente, e não deixe para amanhã e nem para daqui a 2 minutos. Pense na sua posição. Você está perante Deus, salvo pela obra de Cristo, lavado com o sangue de Cristo, ou você está perdido e Deus o destruirá? E se destruir não é aniquilar a alma, não. Isso não existe. Depois da morte, nós continuamos. Vai haver ressurreição de vivos e de mortos. Os vivos terão uma ressurreição de glória, e os mortos estarão despidos do quê? Despidos de glória, terão um corpo para ser, infelizmente, lançado num lago de fogo. Isso não é ameaça. Julgamento, né, Alfredo? Desculpa. Julgamento de vivos e de mortos, é isso? Uhum. Falou ressurreição de vivos, isso. Vai haver ressurreição. Não, ressurreição de vivos e de mortos. Os vivos serão ressuscitados quando Cristo vier. A ressurreição tem 3 fases. Primeiro Cristo, depois que são de Cristo na sua vinda, que é o arrebatamento, e depois os santos que morrerem martirizados ou de alguma forma na grande tribulação também ressuscitarão. Isso faz parte da primeira ressurreição. E depois os mortos ressuscitam. Eles vão comparecer perante o trono branco, né, onde serão julgados e condenados. Lógico, dali ninguém passa para o outro lado.
Então, a segunda morte é o lago de fogo. Eles morrerão 2 vezes, essa primeira aqui fisicamente, e depois eles morrerão também nessa segunda morte, que é o lago de fogo. Então eu estava dizendo, isso não é uma ameaça, eu não estou ameaçando ninguém, eu estou avisando, porque é uma realidade. A palavra de Deus nos ensina assim. Então, que nós possamos pensar, né, na nossa vida aqui, e no estado, em que classe nós pertencemos, e também avivar os nossos corações que essa igreja gloriosa, sem mácula, ela está em andamento e ela está caminhando para um fim glorioso com Cristo na glória. E também que atentarmos para o que os homens dizem sobre Cristo e nós mesmos saibamos quem é esse homem, o Filho de Deus vivo, e que possamos então passar isso para os nossos filhos, para os nossos jovens, falar disso com os maduros, instigar os anciãos e nos regozijarmos dessa verdade. E que Cristo seja então conhecido, né, de todos realmente. E atentarmos também para aquilo que os homens estão edificando. Isso nós devemos estar muito atentos. Nós devemos seguir com aqueles que com o coração puro invocam o nome do Senhor. E ver realmente o que está sendo edificado. Cristo está sendo glorificado, isso é segundo o Espírito Santo e segundo a palavra de Deus. O que glorifica o homem, o que exalta, o que eleva o homem, não é do Espírito Santo e não é da palavra de Deus. Podemos dar graças a Deus.